Olá, boa noite. 4 de agosto, dia quente, a segunda-feira e a semana prometem. Fica comigo que tem muita informação para você no Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Decisão é por descumprimento de medidas cautelares impostas a ele, como veiculação de conteúdo em redes sociais por filhos e aliados políticos. Ex-presidente também teve os celulares apreendidos pela Polícia Federal. E você... Brasil abre mais de 166 mil vagas de trabalho com carteira assinada em junho, segundo o CAGED. 25 estados e o Distrito Federal registram saldo positivo na criação de vagas. Dia dos Pais deve movimentar mais de 27 bilhões de reais no comércio e no setor de serviços. O Rede TV News começa com a lembrança de uma notícia chocante. O homem que deu mais de 60 socos na namorada dentro de um elevador em Natal, vocês lembram dessa imagem que a gente transmitiu aqui na semana passada, foi indiciado por tentativa de feminicídio. O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, está preso desde a última segunda-feira. É ele quem aparece nessas imagens espancando brutalmente sua então companheira, Juliana Garcia dos Santos, no último dia 26. Câmeras de segurança do elevador do prédio onde a vítima mora registraram a agressão. Juliana passou por cirurgia de reconstrução facial que durou mais de 7 horas. Em depoimento, o agressor alegou ter sofrido um surto claustrofóbico e afirmou que a agressão aconteceu após Juliana não abrir a porta. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte trata o caso como tentativa de feminicídio e reforçou a necessidade de manutenção da prisão diante da gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima. É isso, né? Ela podia ter morrido. Uma mulher morreu após ser atropelada com outras 6 pessoas quando voltava de um culto religioso em Cotia, na Grande São Paulo. Imagens de um circuito de segurança flagraram o momento em que o grupo subia a rua a pé e acabou atingido violentamente por um veículo em alta velocidade. O carro bateu de frente com outro. Com o impacto, o veículo foi jogado sobre Patrícia Correria de Melo, de 33 anos. Ela estava com a mãe e mais 6 pessoas que tinham acabado de sair da igreja. 2 delas foram hospitalizadas com fraturas. O motorista João Tadeu Quirim, de 61 anos, que, segundo a polícia, estava embriagado, foi preso em flagrante. Gente, essa aqui agora também é inacreditável. A justiça manteve a prisão da mãe que confessou ter deixado a filha, uma criança de sabe quantos anos? 3, apenas 3 aninhos, em casa sozinha para ir a um baile funk em Santo André, no ABC Paulista. O caso foi registrado na madrugada do domingo e gravado por câmeras de segurança. Imagens mostram o momento em que a menina, vestindo apenas uma fralda, caminha sozinha pela rua. Ela está descalça e aparece chorando e pedindo pela mãe, uma estudante de 19 anos. Funcionários de uma empresa de energia elétrica que faziam a manutenção da rede viram a menina desacompanhada e acionaram a polícia militar. O conselho tutelar foi chamado e identificou outras denúncias de abandono contra a mulher e decidiu pelo acolhimento da criança. A mãe, que não teve o nome revelado, permanece à disposição da justiça. Gente, que horror. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio da conta bancária de Antônio Aguinaldo de Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo. Ele é alvo de uma investigação que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Antônio Aguinaldo é coronel da reserva da Polícia Militar do Ceará e exercia cargo de secretário de Segurança Pública de Caucaia, que fica no interior do estado. Em maio, ele pediu o afastamento do cargo por motivo de saúde da deputada. Em junho, o coronel foi exonerado. De volta com Rede TV News, com o assunto mais importante dessa noite, desse dia, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro argumentou que Bolsonaro usou as redes sociais de aliados, incluindo os filhos, principalmente os filhos, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e de apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Repórter Franci Rodrigues acompanha esse caso, tem todas as informações, uma decisão acho que de 20, 25 páginas, né, Franci, em que o ministro Alexandre de Moraes acusa
Bolsonaro de ter cumprido as medidas de restrição, as medidas cautelares que lhe foram impostas. Boa noite. Boa noite, Amanda, a todos que nos assistem. Exatamente isso, Bolsonaro não pode mais sair de casa a hora alguma. Ele está em prisão domiciliar, mas segue sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Segundo a decisão de Moraes, as condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas pela Suprema Corte, demonstram a necessidade de adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O ministro disse ainda, Amanda, que a justiça não permitirá que um réu a faça de tola só porque tem poder político e econômico. Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de familiares e da defesa. Mais cedo, a Polícia Federal esteve na casa dele para cumprir mandado de busca e apreensão e recolheu todos os celulares que estavam disponíveis. Amanda. Muito obrigada, Franci. O senador Marcos Duval teve de colocar tornozeleira eletrônica hoje, depois de chegar de viagem dos Estados Unidos. O senador foi recebido pela Polícia Federal logo no desembarque no aeroporto de Brasília. A determinação para que Marcos Duval use tornozeleira eletrônica é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No despacho, o ministro destaca que está largamente demonstrada, em virtude dos fatos investigados e do completo desprezo às decisões proferidas pela Suprema Corte, a inadequação das medidas cautelares e a necessidade de seu recrudescimento. Marcos Duval viajou no dia 23 de julho, mesmo depois de o ministro negar a saída dele do Brasil. Ele postou vídeos nas redes sociais mostrando que estava nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes já tinha decidido o bloqueio e a entrega do passaporte do senador no ano passado. Duval é investigado pela possível prática de obstruir investigação de organização criminosa e por incitação ao crime com postagens nas redes sociais contra agentes da Polícia Federal. Além da tornozeleira eletrônica, o ministro determinou o bloqueio de contas bancárias, cartões, bens móveis e imóveis do senador. A defesa de Duval informou que vai adotar medidas para garantir os direitos do parlamentar. Uma pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros não votaria em um candidato que prometesse livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro e aliados acusados de planejar um golpe de Estado. Desculpa, deixa eu só mostrar aqui no telão, né? Aqui, ó, votaria com certeza 19%, talvez votaria 14%, né, em alguém que prometesse um indulto, concedeu um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso fosse eleito presidente da República, e não votaria de jeito nenhum 61%. Então, são esses 61% não votaria em alguém que prometesse indultar, livrar da prisão o ex-presidente Bolsonaro, caso, obviamente, ele seja condenado. O governo quer buscar novos mercados para minimizar os impactos do tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. A gente está em contagem regressiva. A tarifa começa a valer quarta-feira, dia 6. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes de alguns setores agrícolas e o repórter Matheus de Luca tem as informações. Oi, Matheus. Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Os produtores foram ao Ministério do Desenvolvimento acompanhados por Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura. Geraldo Alckmin disse que o governo federal trabalha em várias frentes para resolver o problema, e uma delas seria recorrer à Organização Mundial do Comércio. Segundo Alckmin, o Conselho de Ministros da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, aprovou uma consulta à OMC. E agora, quem define quando e como isso vai acontecer é o presidente Lula. O vice-presidente também disse estar animado com a abertura de outros mercados. Vamos ouvir. Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado.
Hoje, o chanceler brasileiro, ministro Mauro Vieira, disse que o Brasil não vai ceder às pressões de Donald Trump. E nós preparamos uma reportagem. Vamos ver a seguir. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou ser preciso defender os interesses brasileiros. Durante comemoração pelos 80 anos do Instituto Rio Branco, Mauro Vieira disse haver um conluio para atacar nossa democracia. Nesse ultrajante conluio, que tem como alvo a nossa democracia, os fatos e a realidade brasileira não importam para os que se erigem em veículo antipatriótico de intervenções estrangeiras. O governo se prepara para minimizar o impacto das tarifas em setores afetados. Segundo a ANCHAM, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o tarifaço pode impactar cerca de 10 mil empresas, que empregam mais de 3 milhões de pessoas. Alguns setores buscam outros mercados. A embaixada chinesa anunciou que mais 183 empresas do Brasil poderão exportar café para a China. A medida anunciada tem validade de 5 anos. Já setores como de móveis, frutas e calçados falam em demissões em massa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de contingência deve ser anunciado em breve. O governo planeja deixar os gastos com as medidas fora da meta fiscal. No fim de semana, Lula disse que o governo vai proteger os trabalhadores e também defendeu uma moeda única para negociações entre países do BRICS. Lula ainda reafirmou estar aberto a negociações e disse que não tem medo de Trump. Não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. O que nós queremos, na verdade, é o seguinte: nós estamos trabalhando, nós vamos ajudar nossas empresas, nós vamos defender os nossos trabalhadores e vamos dizer o seguinte: olha, quando quiser negociar, as propostas estão na mesa. Aliás, já foram apresentadas as propostas pelo Alckmin e pelo Mauro Vieira. Nós não queremos confusão. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. O Brasil gerou mais de 166 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, um aumento de quase 12% em relação a maio, mas queda de 19% sobre o mesmo período do ano passado. Dados do novo CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram um saldo positivo em 25 estados, mais o Distrito Federal. Ao todo, foram criados 166.621 empregos formais em junho. Destaque para o setor de serviços, com 77 mil novas vagas, seguido do comércio, com 32 mil, agropecuária, 25 mil, indústria, 20 mil e construção, 10 mil. Separando por gênero, foram criados mais empregos para homens do que para mulheres. Mas elas tiveram mais contratações nos setores de serviços e no comércio. E o salário médio de quem começou um novo emprego no mês passado foi de R$ 2.278,37, um aumento de R$ 24,48 com relação a maio. Entre os estados que tiveram o maior saldo absoluto estão Rio de Janeiro, com 15 mil vagas, Minas Gerais, 24 mil e São Paulo no topo, com 40 mil. Consegui uma vaga. O salário está compatível, está muito bom o salário. Está muito bom. Está muito bom. Os benefícios também. Alimentação na obra. A gente está com muita vaga em aberto na área da construção civil e aí a gente fala de vaga para ajudante de pedreiro, servente, ajudante geral. Numa comparação com junho do ano passado, a geração de empregos registrados em carteira teve uma queda de 19%. No mesmo período de 2024, passou de 200 mil o número de novas vagas. No acumulado do ano, de janeiro a junho, o Brasil somou 1.220.000 empregos formais em 2025. No primeiro semestre do ano passado, foram 1.300.000, uma redução de 6,8%. A explicação especial em relação a juros. O juros está muito alto e isso acaba inibindo investimento, acaba, enfim, o ritmo do investimento diminui, então você tem esse conjunto de impactos que se tem.
Segundo o CAGED, o país chegou a 48 milhões de postos formais de trabalho. O ministro do Trabalho adiantou que, para o segundo semestre, o governo estuda alternativas para os setores que devem ser impactados pelo tarifaço de Donald Trump. Nós vamos, com base nisso, criar as condições técnicas para levar o presidente Lula para a tomada de decisão das políticas que implementaremos conjuntamente no governo, junto com as empresas e trabalhadores, para a proteção desses trabalhadores e dos empregos. O Dia dos Pais deve movimentar mais de 27 bilhões de reais no comércio e no setor de serviços. A expectativa é de lojas lotadas. Muitos consumidores ainda estão na dúvida. Tênis ou roupa, perfume também. Por outro lado, tem gente que prefere garantir o presente com bastante antecedência. Eu já comprei tem um mês, que eu sou precavida. O Dia dos Pais deve levar às compras mais de 106 milhões de pessoas residentes nas capitais. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Este shopping de Belo Horizonte preparou uma promoção especial. A cada R$300 em compras, o cliente ganha na hora uma camiseta de algodão egípcio e concorre ainda a 10 cervejeiras lotadas de cerveja. Entre os lojistas, a expectativa é de muito movimento nos próximos dias. Nós temos vários kits promocionais e esperamos um crescimento de 20% a 30%. Os consumidores estão atentos aos preços e a maioria pretende pesquisar antes de comprar o presente. Quase 80% dos entrevistados disseram que vão pagar à vista, principalmente no Pix. Roupas em geral, perfumes e cosméticos lideram a lista dos itens preferidos. Dia dos Pais sai muita polo, né? A gente até brinca assim, fala polo pai. 6 em cada 10 consumidores acreditam que os produtos estão mais caros este ano. O valor médio dos gastos deve ser de R$ 255. Ficar sem presente não dá, né? Até porque é uma data especial para uma pessoa especial, né? E olha que notícia boa, pela primeira vez a Mega da Virada pode ter um prêmio bilionário, com B de bilhão. Isso acontece porque o Ministério da Fazenda alterou os critérios de distribuição dos prêmios da Mega Sena. Agora, quem acertar as 6 dezenas terá direito a 90% do valor do prêmio. Antes, esse percentual chegava a 62%. Dessa forma, as parcelas destinadas a quem acertar 5 ou 4 dezenas diminuem consideravelmente. Antes eram 19% e agora isso vai ser de 5%. Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Segundamos, começamos a semana. Amanhã tem mais a partir das 7h55 da noite, logo depois do Brasil do Povo, de José Luiz da Atena. Tem o Rede TV News, nosso encontro marcado. Boa noite, até amanhã.